santificação é um processo. Paulo diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é. Essa nova criatura é uma criatura santa, amém? Separada. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. Posição. As coisas velhas e tudo se fez novo. O Senhor Jesus diz assim: todos que o receberam o poder de ser feito filho de Deus. Esse poder de ser feito filho de Deus é se tornar santo. Nicodemos foi perguntar a Jesus dizendo: Senhor, ninguém pode fazer sinais que tu fazes se Deus não for com ele, porque Deus não usa pecador. Aí ele fala para o teu irmão: para Deus usar alguém, esse alguém tem que ser separado por Deus. Amém? E aí Jesus respondeu assim: mais importante do que ser usado, necessário vos é nascer de novo. Porque aquele que nasce da carne é carne, o que nasce do Espírito é. E não te maravilhes eu dizer, necessário vos é nascer de novo. Ou seja, o novo nascimento é uma posição de santidade. Amém? Se alguém está em Cristo e não é nova criatura, esse alguém não é santo. Esse alguém não é dele. Esse alguém ainda não conheceu. Quem está aqui? Amém? Não conheceu. Paulo vai dizer isso. Se depois do Espírito Santo está em você, você não é nova criatura, então tal não é dele. Não conhece. Eu preciso que você entenda uma coisa muito importante, que a nossa tarefa é levar você a uma transformação de vida e te preparar para aquele dia que Deus vai chamar os santos para estar com Ele. Amém? A nossa tarefa é levar você a uma vida vitoriosa e tomar posse da vida eterna. Teve um ano que o nosso tema foi esse, quantos lembram? Construindo a vida vitoriosa, tomando posse da vida eterna. Então nós não temos o objetivo simplesmente de trazer você para a igreja, te encher de comunhão, deixar você bem à vontade aqui e a sua vida ficar do mesmo jeito. Não presta para você, não presta para a gente, não presta para Deus. O que presta para você é você ter um encontro com Deus, é você ter uma vida transformada e estar pronto para ir morar no céu. Tem crente aqui para dizer glória a Deus? Está pronto para ser arrebatado naquele dia. E esse é o objetivo da igreja. Amém? Eu vou mostrar para você no Velho Testamento e no Novo Testamento algumas coisas que vai mostrar, revelar a nós que Deus trabalha em nossa vida pela nossa posição de santidade. Agora, o que é santificação? Santificação é se tornar separado de tudo o que é profano. Tem mais algumas coisas, mas santificação é ser separado. Diga, separado. É você se separar do que é profano, se separar do que é mundano, se separar do que é pecaminoso, se separar para Deus. É nesse mundo de pecado, nesse mundo onde hoje, mais do que nunca, nós estamos bombardeados o tempo todo com o pecado. As propostas andam na nossa mão, sim ou não? Andam na nossa mão o tempo todo. E você poder dizer não, muito obrigado, porque eu prefiro ser separado para Deus, prefiro ser santo. Amém? Então, desde o início, não há como se ter uma vida com Deus sem ser separado para Ele. Agora, isso não é regras e nem opressão. Isso é demonstração de amor, de alegria, e o ganho da nossa vida está exatamente aí. Amém? O ganho da nossa vida está exatamente aí. Vamos lá, vamos começar uma jornada aí. Abra aí a sua Bíblia em Gênesis capítulo 12. E diga glória a Deus. Alguém diz aleluia. Está comigo? Vamos estar de pé? Primeira leitura, por favor.
capítulo 12, verso 1 diz assim: então o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, do meio dos seus parentes, da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo, e o abençoarei, e tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e por meio de você todos os povos da terra serão abençoados. Amém? Pode sentar. Quem é Abraão? Abraão é o pai da fé. Jesus é o autor e consumador da fé. Abraão é o pai da fé. Eu e você somos os filhos da fé. Aleluia. Amém? Então Abraão foi chamado por Deus. O que Deus pediu? Se separe da sua parentela. A parentela de Abraão tinha uma prática de idolatria. A parentela de Abraão tinha uma prática de feitiçaria. E Deus queria começar uma nação que adorasse somente a Ele, que servisse somente a Ele, que conhecesse somente a Ele e tivesse somente um Deus, um Senhor. Então, para que isso acontecesse, Ele diz: Abraão, seja santo. Abraão, se separe da sua parentela. Vá para a terra que eu te mostrarei. Abraão pegou sua esposa, pegou os empregados que tinha na sua casa, levou o seu sobrinho, família dele, e foi embora. Saiu para a terra que Deus lhe mostraria, para viver segundo as regras que o Senhor lhe daria, segundo a direção que o Senhor lhe daria, segundo o propósito que o Senhor lhe daria. Abraão não era uma criança, Abraão tinha 70 anos de idade, né? Um pouquinho só mais velho que você, quase da sua idade. Abraão era um garotão. Então ele saiu dali com a experiência que ele tinha para poder começar uma nova vida na direção de Deus, separado, diga, separado da idolatria que ele conhecia, separado da feitiçaria que ele conhecia, separado das práticas que ele conhecia. O ponto central aqui não é que Deus o queria separado dos seus familiares, Deus queria separado das práticas costumeiras daquele tempo, daquele povo. Quem está entendendo? Então, vai se concluir aqui exatamente com a definição de santificação, que é separado. Mais na frente, um descendente de Abraão vai diante de Deus. Êxodo capítulo 3. Deus chama um dos seus descendentes, 400 anos depois, para resgatar o povo que havia se tornado escravo no Egito. O nome desse descendente é Moisés. Qual é o nome dele? Versículo 1 diz assim: Moisés pastoreava o rebanho do seu sogro Jetro, que era sacerdote de Midian. Um dia levou o rebanho para outro lado do deserto e chegou a Horebe, ao monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio da sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, não era consumida pelo fogo. Que impressionante, pensou, porque a sarça não se queima. Vou ver isso de perto. O Senhor viu que ele se aproximava para observar. Então, do meio da sarça, Deus chamou: Moisés, Moisés, eis-me aqui, respondeu ele. Então disse Deus: não se aproxime, tire as sandálias dos pés, pois o lugar que você está é terra santa. Disse ainda: eu sou o Deus do seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, porque teve medo de olhar para Deus. De fato, aí o Senhor entrega uma missão. Deixa eu lhe fazer uma pergunta bem simples. Quando o Senhor disse para Moisés: Moisés, não venha para cá, Deus queria que ele não fosse?
no meio de uma sarça, ele ficou curioso e Moisés falou: vou me aproximar. Aí Deus disse assim: não venha. Deus queria que ele não fosse? Sim ou não? Pensa aí. Quando você pensa, eu vou continuar a mensagem. Aí ele continua. Aí Deus disse assim: era isso que eu queria. Era isso que eu queria. Entenda uma coisa. Manifestação, eu disse aqui no mês passado, promessa de Deus na nossa vida não vai acontecer apenas porque é promessa. Vai acontecer porque nós estamos buscando com entendimento e com desejo de vê-la se cumprir. Amém? Ah não, é promessa, eu vou cruzar o braço e vai acontecer. Não vai. Você tem que acreditar nela e buscar e dizer: o Senhor prometeu, eu creio e eu estou caminhando porque eu quero ver isso acontecer. Amém? Promessa é assim. Promessa se cumpre assim. Amém? Mas não é essa o ponto principal. Quando Moisés insistiu, o que Deus disse para ele? Tire as sandálias dos seus pés, pois o lugar que você está é terra santa. Por que aquela terra se tornou santa? Por que aquele pedacinho ali se tornou santo? Moisés subiu o monte, chegou até ali, viu a sarça, e até onde ele chegou não era santo, mas ele não podia se aproximar, porque o lugar onde a sarça estava ardendo era santo. Por que aquele lugar se tornou santo? A resposta é simples, pode falar. Porque Deus se fazia presente. Quem falou isso? Porque Deus se fazia presente. Então, aonde Deus está, o lugar se torna. Onde Deus está aqui? Onde Deus está aqui? Onde Deus está? Deus está aqui? Onde Deus está? Aponta para um lugar aí que você acredita de verdade onde Deus está. Aponta aí. Se Deus está aí, esse lugar aí deve ser o quê? Podemos ir embora para casa? Podemos ir embora para casa? Se Deus estaria, é porque esse lugar é santo. Se esse lugar não é santo, Paulo pergunta assim: 2 times, 20 mais porque é fresquinho, ou é fresquinho porque vende mais? Deus habita em você, porque essa é terra santa, ou teu coração é terra santa, e por isso Deus habita em você. Essa equação é a mesma. Ou uma coisa é uma coisa, outra coisa dá igual a outra coisa. O que já tem acontecido é que nós temos ignorado isso. Muitas vezes nós queremos continuar dizendo que Deus está em nós, mas a nossa vida não é santa. Se Deus é santo, e o lugar onde Deus está é santo, e quem quer se aproximar de Deus deve tirar a sandália dos pés, eu vou chegar lá, porque o lugar é santo. E eu digo que Deus Santo habita em mim. Para que Ele habite em mim, eu tenho que ser 2 times. Você entendeu? Então Moisés, Deus queria que Moisés se aproximasse, mas ele sabia que Moisés não podia se aproximar de qualquer jeito. Tira a sandália dos seus pés. Ele tirou. Por quê? Porque as sandálias dos pés ali apontam para a sujeira do pecado do mundo. E ele tinha que estar sem reservas, sem nenhuma contaminação.
em uma posição de santidade. Claramente uma posição de santidade. E quando ele obedece ao Senhor, faz o que Deus mandou, se aproxima, então ele recebe a mensagem, porque Deus o havia escolhido. Mas se ele não tira a sandália dos pés, Deus ia dar continuidade? Então o processo de santificação aqui é demonstrado pela obediência de Moisés. Só se aproximar de Deus se tirasse as sandálias dos seus pés. Vamos ver mais um? Êxodo, Josué, capítulo 3, que é o tema do mês. E alguém diz glória a Deus, outro diga aleluia, outro fala em línguas, e Deus é bom. Josué capítulo 3, versículo 5. Você lê aqui atrás, eu leio aqui para não ficar olhando para trás, ok? Vou mandar botar a televisãozinha aqui para a gente olhar. Fica bonitinho, vai? Diz assim, ó. Josué ordenou ao povo: santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilha entre vocês. E disse ao sacerdote: levantem a arca da aliança e passem à frente do povo. Eles a levantaram e foram na frente. E o Senhor disse a Josué: hoje começarei a exaltá-lo à vista de todo Israel, para que saibam que estarei com você, como estive com Moisés. Portanto, você é quem dará a seguinte ordem aos sacerdotes que carregam a arca da aliança: quando chegarem às margens das águas do Jordão, parem junto ao rio. Então Josué disse aos israelitas: venham ouvir as palavras do Senhor seu Deus, assim saberão que o Deus vivo está no meio de vocês, e que certamente expulsará de diante de vocês os cananeus, os hetitas, os heveus, os fariseus, os gergeseus, os amorreus, os jebuseus. Vejam a arca da aliança do Senhor de toda a terra atravessará o Jordão à frente de vocês. Agora escolham 12 israelitas, um de cada tribo. Quando os sacerdotes que carregam a arca do Senhor, o soberano de toda a terra, puserem os pés no Jordão, a correnteza será represada e as águas se formarão em uma muralha. Quando, pois, o povo desmontou o acampamento para atravessar o Jordão, os sacerdotes que carregavam a arca da aliança foram adiante. O Jordão transborda em ambas as margens na época da colheita. Assim que os sacerdotes que carregavam a arca da aliança chegaram ao Jordão, os seus pés tocaram as águas. A correnteza que descia parou, diga glória a Deus, de correr, e formou uma muralha grande, à distância, perto de uma cidade chamada Adar. Quando é que aquilo que o Senhor disse aconteceu? Quando eles fizeram o que foi dito. Diga: santificação é o processo de obediência à direção de Deus. Amém? Santificação é o processo de obediência à direção de Deus. Josué recebeu a direção e disse assim: Deus vivo está no meio de vocês. Hoje vou começar a engrandecer você. Falou para Josué por causa da liderança dele. Quantos líderes nós temos aqui? Se Deus coloca você em uma posição, você ouve duas vozes. Você ouve a voz de Deus, a voz do seu líder. Amém? E o Senhor faz crescer o que está na sua mão para engrandecer o seu nome. Para isso, você precisa ouvir a voz de Deus e obedecer. Ouvir a voz do seu líder que recebe a direção de Deus e se não fizer o que foi dado, pois é. Eles fizeram o que foi dito,
A primeira coisa foi se santificar. Você sabe o que eles fizeram para se santificar? Tomaram banho, lavaram a roupa. Os casais não tiveram relações naquele dia. Eles não pecaram, se separaram de tudo aquilo que era mundano, carnal. Não enterraram seus mortos, não se aproximaram dos seus mortos, deixaram tudo de lado, tudo aquilo que representava a contaminação, sujeira, eles se separaram para poder se santificar ao Senhor. E a palavra foi: se santifique primeiro, e eu farei maravilhas no meio de vós, e não ao contrário. Farei maravilhas no meio de vós para que se santifiquem. Aí teus times não entram. Você está entendendo? Você recebeu a Jesus como Salvador. O Senhor entrou em processo de libertação na sua vida? Sim ou não? O Senhor quebrou os grilhões do pecado? O Senhor quebrou as amarras? Te tirou de lá? A Bíblia diz que quando aceitamos Jesus como Salvador, Ele nos transporta do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Há um transporte espiritual e há um transporte humano, né? Como diz a palavra, a libertação alcança 3 níveis. Ele liberta do poder do pecado, do poder do diabo e do poder do mundo. Ele liberta das algemas, liberta das cadeias e liberta da geografia. Sim ou não? Da geografia que o pecado traz, o que o aprisionamento traz. Então essa libertação aconteceu comigo, aconteceu com você? O que você fez para que essa libertação acontecesse? Você acreditou, recebeu, e Ele agiu com você. Amém? Então você entrou em Cristo. Entrou em quem? Aquele que está em Cristo, nova criatura é. Agora você está no processo de santificação, para se manter na santidade. Esse é o momento. Quando Jesus morreu na cruz do Calvário, Ele nos justificou. Já estou repetindo isso para vocês já tem um tempo. Romanos capítulo 8, versículo 1. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito e da vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Então em Cristo nós fomos justificados, comprados pelo seu sangue. Amém ou não? E o que o Espírito Santo faz todo dia em você e em mim? Ele nos regenera. O que é regeneração? É nos tornar novo de novo. É contratar um restaurador. É contratar um restaurador que vai pegar uma peça que está velha e ele vai reproduzi-la como no projeto original. Não apenas torná-la nova, ele vai fazer como era no projeto original. Esse é o trabalho do Espírito Santo, nos levar ao Éden de novo, nos fazer santo como um princípio. Quem está entendendo? E esse princípio é ele que faz. Agora, ele só pode fazer isso se nós fizermos a nossa parte. Qual é a nossa parte? Nos santificar. Nossa parte é nos separar para Ele. Nossa parte é permanecer nele. Permanecer na palavra. Permanecer na oração. Tudo isso nós temos ajuda dele. Mas essa decisão de permanecer é nossa, é sua, amém? Jesus vai dizer assim: eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor. Toda vara que está em mim, eu limpo, para que dê fruto. E toda aquela que não dá fruto, eu corto. E toda aquela que dá fruto, eu limpo, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que vos tenho falado. Então diga para o teu irmão: a palavra te limpa. A palavra é a água viva que te lava. Assim como lá no passado eles foram lavados com
na posição de santidade, porque Ele é santo. Então veja bem, a palavra veio: diga ao povo, santificados, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. Quem vai na frente? Os sacerdotes. Ouviu, Livros? Nessa hora tem sacerdotes que querem ir para o meio do povo. Não, ele tem que se apresentar. Eu bato de frente no meio dos pastores, amigo meu. Às vezes eu vejo umas caras feias para mim, mas falo o que eu tenho que falar. Quem tem que ir para frente é os sacerdotes. Colocar a arca no ombro. Porque a arca carrega o quê? A arca carrega o quê? A presença de Deus. Então quem é o primeiro a se santificar? Os sacerdotes, o levita, o que canta, o que toca. Se a gente deixar, isso aqui não acontece aqui, ok? Se a gente deixar, os caras aqui é só estrela. Sai daqui e vai para a cantina. Vai assistir culto para quê? Eu sou o tocador. Eu sou o cantador. Eu sou o louvador. Né? Aí tem alguns irmãos bombadão que colocam a roupa apertada. As irmãs bombadonas colocam a roupa apertada. Por quê? Porque é o louvador, é o cantador. E a santidade onde fica? E a separação para Deus onde fica? E quem tem que ser primeiro santo? Quem tem que ser primeiro santo? Sacerdotes, os levitas, que carregam a arca. A igreja tem que olhar para quem está no altar, e quem está no altar tem que ser modelo. Você percebeu que tem um tempo que eu não uso gravata? Porque não é gravata que prega não, prega aí gravata. Mas não é por causa disso que eu vou ficar aqui todo apertadinho, conseguindo andar aqui. Por quê? Porque o Deus que nós pregamos, Ele é santo. Nós carregamos a arca. E quem carrega a arca tem que ser o primeiro a se santificar. Guarde isso. Guarde isso. Eu sempre chamei a atenção disso no altar, sim ou não? Sempre. Sempre chamei a atenção disso no evangelismo. Até eu era chato. Porque às vezes a gente ia para o evangelismo, as irmãs às vezes iam com a calça, acaba caindo mais em cima delas, porque o homem pega pelo visual, sim ou não? Pelo visual, vinha com as calças mais apertadas e ainda botava a roupa assim para mostrar tudo. Eu falei, não, põe essa camisa aí para fora aí, esconde tudo aí, sim ou não? Esconde tudo aí. Por quê? Porque você vai para o meio da comunidade, você vai pregar o evangelho. Os camaradas têm que olhar para você e dizer, essa irmã é santa, e não dizer, meu Deus, que pedaço de carne. A gente não está levando você para o matadouro, não. A gente está levando você para levar o evangelho da salvação. E não que eles escolham, olhem para você como se fosse a salvação deles. Deu para entender? Então nós temos que zelar por isso. Você tem que zelar por isso. Você está indo ali para um lugar onde a sua apresentação, a sua palavra é santa, o seu Deus é santo, e a sua apresentação precisa ser santa. Isso é religiosidade? Não, irmão. Isso é sabedoria do interior. Amém? Isso é sabedoria de vida. Sim ou não? Sabedoria de vida. Você vai oferecer o quê? Você vai dar o quê? Você tem que se parecer com o produto que você vende. Amém? Vende o produto da carne, se parece com carne. Mas vende o produto do céu, se pareça com o céu. Você vende o produto do céu, se pareça com o céu. Deixa o céu influenciar você. Amém? Não é roupão, mas é decência e tirar qualquer nível de sensualidade. Amém? Pronto. Se preserve, se guardou,
vai lá, prega o evangelho, canta, volta, só ficou a mensagem: Deus quem serve, faz eles diferente e eles são santos. Dá um queda de palmas. Nós vamos ter agora não, dia 31 a dia 6 de novembro, nós vamos ter a semana da propagação do Evangelho. Isso está em lei, e nós vamos trabalhar 7 dias, nós vamos pregar o Evangelho nos 5 distritos dessa cidade, como Mar Livre, como ação social, e cada um deles dentro dessa semana. Se prepare, nós estamos na frente disso também. Vai ser coisa linda, e eu quero a igreja lá, meu amém? Pregando o Evangelho vai ser muito forte. Bom, voltando aqui, eles se lavaram, se santificaram, os sacerdotes se apresentaram, tomaram a arca no seu ombro e obedeceram a direção de Deus. Ao obedecer a direção de Deus, eles tocaram no Rio Jordão. E as maravilhas de Deus começaram a acontecer. As águas do Jordão pararam. Lá em cima começou a parar. Ainda passaram a aguinha aqui, lá em cima, perto dessa cidade que nós vemos aqui. Parou. Sabe por quê? Porque eles obedeceram ao Senhor e fizeram o que Deus lhe disse. O processo de santificação é obediência à sua palavra. O processo de santificação é separação do mundo. É separação da prática do mundo. Tem coisa que ninguém precisa dizer para você que é pecado. Desde criança, mesmo sem ser crente, você já sabia que era errado. Sabia ou não sabia? O Espírito Santo precisa te revelar para você abrir mão, sim ou não? O Espírito Santo precisa te revelar para você fugir disso, sim ou não? E você sabe, se você não abrir mão, não fugir disso, ele foge de você. Ele foge de você. Se você não guarda os seus olhos, não guarda os seus ouvidos, não guarda a sua mente, não guarda os seus lábios, automaticamente não guarda o seu coração nem o seu corpo. Ele vai permanecer santo. E se ele não permanecer santo, o Deus que é santo vai cair. Você percebe? Porque tem muito crente que de uma hora para outra fica oprimido. É uma tristeza todo dia, é uma amargura todo dia triste, amargurado, não sei o que é isso, o diabo está me atacando. Não, é Deus que não está aí. É Deus que não está aí. Porque a alegria do Senhor é tua. Dobra o joelho e faz uma oração de arrependimento. Olha só. Dobra os joelhos, confessa os pecados. Pede perdão por ele. Você vai ver que aquele mal vai sair logo. Você vai ver que se aquela presença de renovo veio sobre você. Amém? Ela veio sobre você. Continuando. Esse relógio não está funcionando, não. Tem que olhar meu aqui. Continuando. As maravilhas de Deus, ela vem pela santificação. Segura. Talvez seja daqui para frente eu vou estar falando sobre isso. O nosso papel aqui é levar você a entender o processo das maravilhas de Deus em nossa vida. E o processo das maravilhas de Deus em nossa vida, ela vem por causa da santificação. Apóstolo, a Bíblia diz que não é pela fé, é pela fé. Agora, como é que Deus se revela? Deus se revela pela fé. Deus se revela pelo direito de filiação. Deus se revela através de dons, através de manifestações do Espírito. Como Deus se revela? Quando você se torna filho, Deus se revela na sua vida porque você é filho. Tem oração que você não precisa fazer, porque Deus sabe o que você precisa.
Seja bem-vindo, pastor. Deus sabe o que você precisa. Quantos aqui têm filhos? Quantos filhos precisam ficar pedindo tudo aquilo que precisa do pai? Precisa ficar pedindo? Sabe o que o filho pede, já que você falou na sua cabeça? O filho não pede o que precisa, o filho pede o que quer. Porque o que precisa, seus pais te dão, sem que você peça. Você pede comida, mas a comida já está lá, não está? Na hora certa. Você pede roupa, mas você já tem roupa, não tem? Você pede brinquedo, mas você já tem um montão, não tem? Então aquilo que você precisa, ele já não dá para você? Mas aquilo que você quer, você pede. Entendeu a diferença? É exatamente com Deus. Nós ficamos pedindo a Deus o que queremos, mas o que precisamos, não precisamos pedir. Porque Ele já sabe do que a gente precisa. Então a nossa oração, se nós nos separarmos para Deus e entender isso, nós vamos gastar tempo para adorar, nós vamos gastar tempo para louvar, nós vamos gastar tempo para interceder, nós vamos gastar tempo para abençoar o outro. Por quê? Porque Ele não me deixa faltar o pão, Ele não me deixa faltar a água, Ele não me deixa faltar paz, Ele não me deixa faltar alegria, Ele supre a minha necessidade. Às vezes a moça fica chateada comigo, vamos fazer um propósito de oração. Ela, você não pede para a nossa casa? Você não pede, você está pedindo para vender teu carro? Você está pedindo para fazer o meu outro carro? Ah, tem coisa que eu não preciso pedir não. Você sabe que eu preciso. Quando você entra na posição de santificação, você atrai a Deus. Quando você atrai a Deus, você está num ambiente onde tudo é possível, onde as maravilhas de Deus vão se manifestando na sua vida segundo a sua necessidade. Quem está entendendo? Segundo a sua necessidade. O que acontece com muito crente é que ele começa a pedir, a pedir, a pedir e deixa de obedecer, de obedecer, de obedecer. Aí ele quer que Deus responda a sua oração, mas ele não está na posição das maravilhas de Deus se manifestar na vida dele. Por isso que Jesus vai falar lá em João 15, versículo 5: permanecer em mim, na posição de santidade, na posição santa, e eu permanecerei em vós, e vocês vão dar muito fruto. Então o fruto que nós damos não é pelo que pedimos, mas é pela posição que permanecemos. O Espírito Santo quer vir, quer se manifestar. Nós falamos 2 meses sobre o derramar do Espírito, sobre o zelo do Espírito, sobre o transbordar, sim ou não? Sobre mergulhar. E pouca coisa aconteceu. Por quê? Porque o Espírito Santo veio para fazer maravilhas no lugar da santidade. E é por isso que nós entramos na santidade. Porque é a santidade que vai dar o ingrediente que precisa para a manifestação do poder de Deus. Sim ou não? Quando você quer comer um arrozinho gostoso, qual arroz que você usa? Qual feijão que você usa? Quando você quer comer uma carnezinha ensopada, um franguinho assado, que mais? Qual a comida? Você ainda comigo? Quando você vai trabalhar na sua casa e vai fazer a obra, vai levantar um muro, o que você tem que comprar? Cimento, mais o quê? Areia, ariola, tem ali, aquela areia é pedreira. Tijolo, vai comprar pedra, sim ou não? Você tem que investir isso tudo. E quando
natural e indispensável e necessária, porque sem santidade ninguém verá a Deus. Sem santidade Deus não vem, meu irmão. Sem santidade Deus não vem. Sem santidade a massa do bolo não presta, sem água. Sem santidade você não faz comida, faz. Sem santidade você não faz a massa para levantar o tijolo, faz. Sem água. Mas a água não é natural. Você tem que ter ou não ter? Na vida do crente, santidade é algo natural. Porque você está nele. E para que ele venha e as pessoas vejam ele em você, na obra de suas mãos, e ele comece a te engrandecer, te dando libertação, te dando cura, te dando transformação, mudando a sua casa, mudando a sua família, você precisa sim, e ele fará maravilhas no meio de vós. E ele fará maravilhas no meio de vós. Se separe para ele, permaneça nele, e as maravilhas vão se multiplicar. Vão se multiplicar. É exatamente esse ponto. A fé, sem fé é impossível agradar a Deus. Amor, Deus é amor. Mas Deus, ele é santo. Jesus disse assim, no final: aquele que beber da água que eu lhe der no seu interior nascerá uma que jorra para a vida, uma fonte de água viva. A santidade de Deus é uma fonte de água viva que tem que fluir de nós. Tem crente aí? Que tem que fluir de nós. Quantos milagres João Batista fez? Quem conhece João Batista? Profeta de Deus no Novo Testamento. Quantos milagres foram realizados por João Batista? Quantas curas? Quantos paralíticos levantaram? Nenhum. João Batista era muito fraco, senhor não. Eu diria isso se Jesus não dissesse que dos homens nascidos de mulher, nenhum é maior do que João Batista. Mas todo aquele que nascer de novo, que se for transformado pela água e pelo Espírito, pelo fogo e pela palavra, pela santidade, aleluia, pela unção, esse é maior do que João Batista. O que havia em João Batista? João Batista tinha uma vida separada para Deus. Ele vivia no deserto, ele comia gafanhoto, mel silvestre, se vestia de pele de camelo. Ele se separou de toda elite, se separou da cidade e foi para o deserto para pregar, e as pessoas saíam de dentro da cidade para ouvir João Batista. Ele não realizou nenhum milagre, mas ele era alguém separado para Deus. João Batista mantinha uma posição de santidade. Pegou aí? Pegou aí, crente? O homem que o Senhor Jesus disse que é o homem maior do que todos, não realizou nenhum milagre, pregou o evangelho poderosamente, preparou a volta do Senhor, porque ele era separado para Deus. Então eu quero concluir essa mensagem, que eu nem foi a primeira que eu preguei, já preguei ela 2 vezes lá no lugar, domingo e ontem.
Nem foi a primeira nem a segunda, mas a mistura das duas. Eu quero que você entenda uma coisa. Nós não servimos a Deus por obrigação. Nós não servimos a Deus por medo. Nós não servimos a Deus por regras. Nós não servimos a Deus por oposição. Nós servimos a Deus por gratidão. Servimos a Deus por gratidão por aquilo que Ele já fez. Mas nós não podemos estar próximo dEle, nem nos aproximar dEle, sem tirar as sandálias dos nossos pés. Nós não podemos carregá-lo se nós não formos, porque Ele é. Eu quero encerrar com 2 versículos, um no plural e o outro no singular. 1 Pedro 2,9 e depois 1 Pedro 1,15. Vai se colocando de pé. E alguém diz glória a Deus. Você sabe que eu gosto do movimento, sabe? Eu gosto do movimento do Espírito. Mas se não tiver água, a gente não faz massa. Se não tiver água, a gente não faz comida. 1 Pedro 2, verso 9. Quem achou de amém? Está ali já? Olha que coisa linda, ó. Mas vós sois a geração eleita, sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido. Quem é esse? Mais um pouquinho. Para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que outro tempo não era povo, mas agora sois povo de Deus. Que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Amados, peço-vos como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências carnais que combatem contra a alma, tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que naquilo que falam mal de vós, como os malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação, pelas boas obras que em vós observam. Está falando do povo dele. É isso que se espera de nós. É isso que se espera de nós como povo dele. E como indivíduo, é menos, né, apóstolo? 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15 e 16. É um pouquinho menos, olha aí. 1 Pedro 1, volta aí no capítulo, versículo 15. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda vossa maneira de viver. Porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Não é mole esse negócio? Em toda a vossa maneira de viver. Apóstolo, eu sou casado. Acaba os ouvidos da sua filha aí. Apóstolo, quando a gente vai se encontrar e a gente tem aquela conversa de noite, como é que esse negócio, ser santo, é teu, mas se mantenha dentro do que é santo. Tudo te é lícito, mas nem tudo te convém. Permaneça santo. Apóstolo, eu sou negociante, eu vou fazer um negócio. Eu tenho que ganhar dinheiro, ganhe dinheiro. Mas todo negócio tem regras estabelecidas. Mantenha as regras. Seja sábio dentro das regras. Sede santo em toda vossa maneira de viver. Apóstolo, eu me relaciono muito com o sexo
inferior do outro lado, como era, podia até falar, com outro sexo. Eu sou homem, me relaciono muito com mulher. Eu sou mulher, me relaciono muito com homem. Eu tenho que conversar, conversa, não tem problema nenhum. Negocie, não tem problema nenhum. Ensine, não tem problema nenhum. Em tudo seja, em toda vossa maneira de viver. Então, Pedro está dizendo assim: ei, você não é escravo, nem proibido, mas você é santo. Como em tudo nós precisamos de água, em tudo a santidade de Deus precisa se manifestar através de nós. Amém? Então, quantos querem viver maravilhas de Deus? Quantos querem ser usados por Deus? Quantos querem ver a Deus? Seja santo. Seja santo. Seja santo. Seja santo. Feche os teus olhos. Você faz parte do povo santo. Você faz parte do povo escolhido. Você faz parte de um sacerdócio real. Não era, mas agora é. Não fazia parte, mas agora faz. A sua posição é de santidade. O teu estágio é de santificação, ou seja, de aperfeiçoamento da posição que você chegou até alcançar a plenitude que é Cristo. Até alcançar a plenitude que é Cristo, a posição de santificação, melhorando, permanecendo na santidade de Deus. Se você quiser dobrar os seus joelhos, eu vou dar 5 minutos para você. Se você quiser orar, eu vou dar 5 minutos para você. Mas fala com Deus. Fala com o Pai. Nós estamos aqui para isso mesmo, para dobrar o joelho, para reconhecer quem Ele é. Aleluia, para adorá-lo. Atrai a presença dEle para a sua vida. Atraia Ele para a sua vida, em nome de Jesus. Aleluia, mais do que você pedir para Deus fazer algo, se apresente a Ele. A santidade é um acesso a Ele. A santidade atrai Ele a você. Aleluia, a sua posição de santidade atrai a presença dEle